Oi, gente, tudo bem? Alegria receber todo mundo aqui no República Agro mais uma vez. E hoje, para tratar de um tema que está ganhando uma dimensão formidável no Brasil e no mundo todo, o tema dos bioinsumos. Para falar sobre isso, queria que viesse conversar conosco o Antônio Carlos Zen, um craque no assunto. O Zen é um homem que tem uma liderança tradicional nas defensivos agrícolas, presidiu a FMC por muitos anos e destacou a sua empresa do Brasil nessa área. Saiu da área química, está liderando hoje a área de bioinsumos no Brasil. Meu amigo Zen, tudo bem contigo? Bem-vindo aqui ao nosso República Agro. Tudo bem, muito obrigado, doutor Roberto. Assim como você que me inspira, eu sou um apaixonado pela agricultura e nós vamos em frente, sempre buscando trazer o melhor para a nossa agricultura. Vamos em frente que atrás vem gente. Ô Zen, eu queria fazer um pedido para você. Conceitua bioinsumo. O que é exatamente bioinsumo? A gente fala assim, é orgânico, é adubo, é defensivo. O que é bioinsumo conceitualmente falando? Bom, nós estamos ganhando cada vez mais conhecimento e ganhando cada vez mais espaço, mas o bioinsumo é um grande componente da agricultura regenerativa, talvez um dos mais importantes. Nós estamos falando dos micro-organismos benéficos, seja ele fungo, bactéria, vírus, actinomiceto, micorriza. Nós temos também os ácidos fúlvicos e úmicos, nós temos peptídeos que estão aí envolvidos, o uso da matéria orgânica para trazer os próprios micro-organismos que ela já tem em si e também fomentar com essa matéria orgânica a multiplicação de outros micro-organismos que eventualmente nós apliquemos através de produtos. Nós estamos desenvolvendo mais e mais os extratos botânicos. Essa é uma área que vai crescer muito e, claro, com uma flora tão extraordinária e diversificada como nós temos, a capacidade de gerar novos produtos, novos bioinsumos a partir de plantas, sementes ou folha é muito grande. Então, o bioinsumo envolve todos esses elementos e certamente eu esqueci de citar alguns elementos. Mas nós estamos olhando muito mais para a adição de matéria orgânica, para a agricultura circular, nós pegarmos os subprodutos da produção agrícola, trazermos o micro-organismo, trazermos os fungos, bactérias, actomicetos, como eu já disse, e também não podemos esquecer de ácidos fúlvicos e úmicos, que também um produto natural, um componente bastante importante. Então é isso que está envolvendo tudo isso no bioinsumo e está se tornando assim cada vez mais forte. E é uma atenção está recebendo fortemente no Brasil. O Brasil lidera nisso, mas o mundo vem aí também atrás. Não é? Agora, como é que se classifica ou se divide o bioinsumo? Por exemplo, tem defensivos agrícolas, tem fertilizantes. Quais são os tipos de insumos aplicados na agricultura brasileira? Muito interessante essa pergunta, porque está se criando um novo espaço. E eu vou explicar. O primeiro e grande bioinsumo que foi um sucesso extraordinário no Brasil, devemos a Johanna Dobenheim, que começou praticamente isso tudo no Brasil, foram os inoculantes. Depois os pesquisadores da Embrapa, doutora Maria Ângela, aperfeiçoaram, fizeram isso muito mais amplo o uso, trouxeram novos micro-organismos. Então, hoje a adoção dos inoculantes no Brasil é muito forte e continua crescendo. Não cresce somente pela expansão da área de soja, pela área de cultivo, mas o que nós estamos falando de inoculação dupla, da co-inoculação, da inoculação de suco, de plantio, descobrindo que esses dois micro-organismos não só fixam nitrogênio do ar, eles têm diversas outras funções. Então, bioinoculante é um. Aí nós partimos para biofertilizantes. Nós temos vários micro-organismos que podem trabalhar como fertilizante, pode ajudar a planta, principalmente na solubilização de fósforo, quebrar certas moléculas. Agora já estamos avançando também para NPK, todo ele baseado em bactérias, não é? Então, nós temos os bioestimulantes. Essa relação de milhões de anos da planta com as bactérias, com os fungos no solo, a planta emite sinais como exudatos radiculares para estimular a planta, a bactéria, apoiá-la em todo e qualquer desafio que ela tenha, seja um estresse abiótico por seca, por frio, seja um ataque de
fungos, parasitos, seja um ataque de nematóides, de insetos. Então a planta aprendeu a se autorregular e a trabalhar com as bactérias benéficas, com os fungos benéficos. Isso nós chamamos muito de bioestimulação. Aí estão envolvidos hormônios de crescimento vegetal, passar a nutrição, os açúcares todo. Então essa relação é muito forte. A planta beneficia os micro-organismos, o micro-organismo beneficia a planta. E essa é uma área muito grande para explorar. E mais recentemente nós estamos entrando muito forte com os micro-organismos como biopesticida, proteção de plantas. Então, inicialmente havia uma limitação, que era o shelf life, a qualidade do produto, o custo, o serviço ao produtor, levar essa informação clara e objetiva. Isso a indústria brasileira avançou muito. Então, hoje a nossa indústria está colocando produto de qualidade, com performance similar ao produto químico. Já em áreas como nematicida, os biológicos já dominam, são superiores, está entrando forte em biofungicidas e, mais recentemente, um avanço enorme no controle de pragas. Não é? E vamos ver mais coisas chegando. Ainda falta um belo bioherbicida, mas isso está a caminho. É uma questão de 3 a 4 anos, eu creio que nós já vamos ter herbicidas, tanto para folha larga como folha estreita. Isso vai ser assim uma nova dimensão desse mercado. Mas hoje a gente vê os fungos sendo adotados, ele com muita qualidade, controlando lagartas, controlando cigarrinhas, mesma coisa para as bactérias, nos insetos sugadores, temos produto agora para a cigarrinha do milho, tem novos produtos chegando para controle de percevejo da soja, todo o complexo de percevejo. Ainda aspiramos ter um produto para ferrugem, mas eu acho que não está tão distante. Nós temos uma solução para ferrugem, né? Os próprios curculionídeos que estão atacando a cana-de-açúcar, nós estamos chegando perto de ter algo muito eficiente. Então, os biológicos estão se aproximando dos químicos, vão passar o químico em performance, é uma questão de tempo. Hoje já temos biológicos que superam o químico. E, doutor Roberto e os telespectadores, nós temos também um novo segmento, está se criando um novo espaço, né? Agora nós estamos com produtos biológicos que conferem alta tolerância às plantas ao estresse hídrico, né? Temos bactérias que estão interferindo com o processo de fotossíntese, que estão para ser lançadas. Então, a indústria biológica, com seus cientistas, nós estamos estudando, tentando entender esse mecanismo, mas certamente nós vamos criar mais espaço. Hoje a gente fala muito em 6 diferentes modos de ação, né? Que vai desde a proteção da planta, criar um biofilme na raiz, estimular a raiz da planta, trazer os fito-hormônio, capturar nitrogênio, solubilização de fósforo. Os produtos para solubilização de fósforo estão estourando em vendas. Daqui a pouco vem o NPK, não é? Então isso tudo está desenvolvendo, mas nós estamos criando um novo espaço para os produtos biológicos, um novo segmento. Vão aparecer novos modos de ação. É quase que infinita a capacidade que nós temos de prospectar a natureza e principalmente o bioma brasileiro e trazer novas moléculas, novos micro-organismos com uma velocidade espantosa, particularmente comparado com o químico. Pô, Zen, isso significa que no Brasil a coisa está crescendo muito. Quanto é que cresce no Brasil o uso de bioinsumos em relação ao mundo, por exemplo? Tá bem. Vamos pegar biopesticidas. Isso. Bom, de alguma forma a gente acaba assombrando o mundo todo, né? E muitas pessoas às vezes têm dificuldade. Às vezes eu estou envolvido com agências internacionais ou com outras empresas que não estão presentes no Brasil, eles têm dificuldade de entender todo esse movimento. No mundo todo, particularmente os biopesticidas estão crescendo entre 12% e 13%, muito em cultivos orgânicos, frutas e hortaliças. Esse é o crescimento, 13%, comanda aí um double digit, que é um crescimento forte. No entanto, no Brasil, dados de mercado apontam para 55% de crescimento. E quando nós colocamos... Ao ano? Ao ano? Ao ano, 55% ao ano. Está explodindo a adoção, assim, é uma coisa brutal. Quando nós fundamos a companhia, eu fundei junto com o Aqua Capital, eu fiz uma projeção para eles dizendo, olha, se prepara que isso aqui vai demandar caixa, porque no Brasil se vende com prazo, nós vamos ter que construir fábricas e nós vamos crescer aí de uma maneira exponencial. Eu acho que inicialmente eles disseram, nossa, ele está exagerando nisso, né? E sabe, doutor Roberto, eu estava enganado. Nós no Brasil não estamos
crescendo exponencialmente, nós estamos crescendo como um foguete. Quer dizer, eu e os meus principais concorrentes, nós estamos aí crescendo. Bom, 55% é a média do mercado, a nossa empresa quase que dobra ano a ano. 2 ou 3 dos meus concorrentes também estão no mesmo ritmo, quer dizer, a adoção aqui é muito forte, é muito difícil explicar. Eu costumo dizer que se eu tivesse fundado a Biotrop no México, eu teria muito sucesso, porque o biológico está no momento mundial. Mas nós cresceríamos no México 15%, 20%. Só o Brasil permite essa coisa extraordinária. Consequentemente, o Brasil está liderando o mundo. O mercado de biológicos hoje no Brasil já é 1,2 bilhões de dólares. Ele será 5 a 6 bilhões de dólares em 2030. E se eu estiver errando, eu estou errando por subestimar, não por subestimar. E é incrível. Quanto mais eu falo, nós ganhamos momento, em 5 anos a coisa se transformou, a tecnologia, a oferta, o serviço, as empresas estão investindo, contratando agrônomos, treinando agrônomos, colocando agrônomo no campo, e nós conseguimos ser rentáveis. Todos os insumos são nacionais, nós não dependemos de petróleo, de taxa de câmbio, de transporte mundial, não dependemos de nenhum insumo, está tudo aqui. Tudo aqui, então, é uma indústria absolutamente nacionalizada. E nós vamos liderar o mundo e vamos exportar para o mundo essa tecnologia. Eu não tenho a menor dúvida. Nós temos que internacionalizar nossas empresas. Nós estamos indo para outros países com muita força. Agora, o Zen, essa sua exposição, essa demonstração de confiança no crescimento e a realidade do crescimento, me traz algumas perguntas. Como é que se explica isso? Por que se explica no Brasil esse crescimento tão grande, que é 3, 4 vezes maior que o crescimento do mundo? O que explica esse crescimento? Mas agora, Zen, temos um intervalinho. Você se prepara para fazer essa pergunta no segundo bloco da nossa conversa aqui. O que é que explica esse espantoso crescimento da demanda e da produção de biofertilizantes e bioinsumos no Brasil? Até já, gente. Voltamos em um minutinho. Oi, gente. Hoje aqui no República Agro, eu estou conversando com o Antônio Caruzen. O Zen é um craque da área de defensivos. Militou a vida inteira defendendo plantas. E aqui é uma coisa curiosa. Fala-se, agrotóxico não é. Defensivo é remédio para a planta. Remédio. A primeira parte da nossa conversa, o Zen mostrou que os bioinsumos se dividem em vários tipos. Tem remédio que é tipo vitamina para a planta, ajuda a planta a se desenvolver. Outros matam pragas e doenças. Então é uma coisa espetacular. E o Zen contou na primeira parte do nosso bloco que aqui no Brasil está crescendo a produção e o consumo de insumos 55% ao ano. No mundo, 13%. Então, Zen, vamos lá, voltando à nossa segunda parte. O que é que explica esse espantoso crescimento do Brasil em relação ao resto do mundo? Bom, doutor Roberto, na minha opinião, são diversos pontos, mas eu diria primeiro que é o empreendedorismo do nosso agricultor. Ele quer o novo, ele quer inventar, ele quer ser mais eficiente, ele quer olhar a questão de custo, de eficiência. Bom, nós somos um país tropical, semitropical, temos 2 safras, inclusive aproveitamos muito o inverno, compastagem, rotação. Então, a nossa agricultura demanda muito insumos. Nós estamos vendo também uma certa dificuldade dos defensivos agrícolas, particularmente inseticida, fungicida, de certa forma também herbicida, um crescimento de resistência, a necessidade de misturar 2, 3 ingredientes ativos diferentes. E o agricultor brasileiro começa a sentir isso, então ele está ávido para buscar uma solução, algo novo que possa trazer isso. A indústria de biológico ela era muito incipiente, ela tinha muita dificuldade tecnológica. Ela acabou fazendo produtos muito eficientes, produtos de qualidade, dando serviço, eu gosto de insistir nisso, e também o que nós chamamos de vida de prateleira, o shelf life, para falar em inglês. Então, o produto chega hoje na mão do produtor viável. Também o governo brasileiro vem estimulando, comparado com outros. O anterior, o atual, estão estimulando os bioinsumos. A questão regulatória está muito mais clara no Brasil, está avançando. Hoje, se você submete um dossiê completo, bem feito do seu produto, você tem chance de registrar em prazo recorde, eu digo
um ano e meio, 2 anos o seu produto, desde, insisto, que você faça um trabalho muito bem feito, muito embasado, com muita informação. A tendência é você ganha um fast track, o próprio a lei de bioinsumos, a proteção que o Brasil dá para você prospectar. A nossa legislação é muito boa no sentido de prospectar micro-organismos, mas os nossos técnicos e os nossos produtores estão muito ávidos pelo novo, eles querem tentar. Todo mundo quer ver o biológico funcionar. Então, primeiro ele compra para 10 hectares, depois para 100, aí ele faz uma escalada. E eu tenho sentido aqui na nossa empresa, desde que nós começamos, puxa, explica o que é isso, explica o que é biológico, como é que o produto funciona. Então, a gente tinha um grau de dificuldade para colocar o primeiro produto no cliente. Depois que você cria confiança nele, o segundo produto você coloca com muito mais facilidade, o terceiro, então, com muito mais facilidade. Então, o produtor brasileiro está ganhando confiança no produto, ele sabe que funciona, ele aprendeu a ver os vários aspectos, as diferentes formas de ação, as suas equipes estão aceitando, os consultores, os agrônomos. Em outros países, o que eu vejo é: ah, não, eu estou satisfeito, eu já tenho um projeto, eu já estou aqui com o meu padrão, eu quero seguir o meu consultor ou a empresa que me serve aqui, que me dá serviço técnico. Então, ele é um pouco mais resistente. Mas aí vai mais aos poucos. Agora, o que nós estamos vendo é que os biológicos feitos no Brasil têm qualidade superior à grande maioria de produtos em outras partes do mundo. Nós temos tomado amostra de produtos de outros países para a gente avaliar e talvez aprender com a formulação, tudo, e a gente vê que grande maioria não passaria nos critérios do Brasil, inclusive do Ministério nosso, do Ministério da Agricultura, do tipo de concentração de micro-organismos, não passaria. Então, a qualidade do produto aqui... Então, tentando resumir, o agricultor brasileiro ele quer alguma coisa que funcione, ele quer reduzir custo. Eu acho que a indústria de biológico tem a obrigação de fazer produtos de qualidade em larga escala, automatizar o processo, trazer multiplicadores de bactérias e fungo de maior quantidade, trazer componentes naturais na formulação que dê mais robustez, e com isso nós continuarmos nessa ascensão. Mas é impressionante, o que passa aqui não passa em lugar nenhum do mundo, e está sendo assombroso. Isso nos dá a oportunidade única de liderarmos o mundo nesse quesito, insumos biológicos. Outra possibilidade do Brasil, outra coisa para liberar o mundo, né? Liderar o mundo, né? Nos insumos e na alimentação também. Ô Zé, na primeira parte da nossa conversa, você falou que provavelmente o bioinsumos ultrapassaria em algum tempo os defensivos tradicionais, os químicos. Como é que você vê isso? Em que tempo? Eu tenho sido um pouco ousado desde o princípio, quando nós lançamos o projeto, bastante ousado, e fazer essa afirmativa forte. Mas eu queria realmente transmitir para o mercado, transmitir inclusive para os nossos concorrentes, que nós temos que investir pesadamente. Então, quando eu digo que a partir de 2030 os defensivos biológicos e toda essa programação dos bioinsumos começam a tomar um espaço muito grande versus os defensivos agrícolas e versus os fertilizantes, boa parte dos fertilizantes, eu estou dizendo isso com a clara convicção de o que nós temos hoje e o que eu chamo de next e o next, o que vem e o que vem ainda na frente. Então, eu sinto aqui todos os nossos investimentos em R&D, tem muita coisa nova que vai ser extraordinário, vai ser transformador nesse mercado, e eu não estou sozinho, eu tenho concorrentes, eles também estão desenvolvendo muitas coisas. E o serviço, o investimento, as companhias de biológico brasileira, diferente de algumas companhias de biológico fora do Brasil, nós somos rentáveis. E sendo rentável, você pode reinvestir não só na criação de produto, mas, como eu digo, contratando agrônomos, treinando, formando gente competente. Então, olha, apertem os cintos, biológico está decolando, eu sinto muito, mas nós vamos tomar espaço nesse mercado, é inevitável, é o novo chegando, e tem que ser custo, benefício, facilidade de uso, conveniência para o agricultor e muito, muito serviço. Com esses ingredientes, aí passando 2030, olha, nós vamos ter um mercado aí se rivalizando com o mercado de proteção de cultivo. Ô Zé, eu vou fazer uma pergunta chata para você, de leigo, tá certo? De leigo. Por favor. O bioinsumo, ele se baseia basicamente em organismos vivos, animais ou vegetais, organismos vivos. E eu te pergunto, o controle de qualidade do produto final não deve ser muito fácil, porque você vai mexer com organismos vivos, como é que você vai
garantir a qualidade permanente do produto? Tá bem. Eu acho que é uma excelente pergunta e a gente tem que tomar em consideração. Nós estamos falando aqui de micro-organismos benéficos, né? Tem alguns micro-organismos que eles têm problema sério para a saúde humana. Embora eles possam ser micro-organismo de bom performance agronômica, nós precisamos, como indústria, evitar de qualquer forma a utilização desses micro-organismos. Tem bactérias oportunísticas, né, que são ótima performance, mas não servem. Então, a gente faz aqui uma identificação muito clara, o genoma dessas bactérias, fazemos uma identificação e para evitar, se houver uma suspeita, um risco, uma pergunta, isso tem que ser isolado. Então, no nascedouro da indústria, temos que tomar esse cuidado. Na frente, quando você faz a produção industrial, um dos maiores desafios da indústria de biológico na produção industrial é a contaminação, não é? Então, qualquer coisinha ali que entre, aquela bactéria ou aquele fungo exógeno, que não é exatamente o que você quer, ele pode multiplicar e, por vezes, com velocidade maior do que o seu organismo target, né, o que você está produzindo. Então, o controle de qualidade, acho que você colocou muito bem esse ponto, né? O controle de qualidade tem que ser rígido, cuidadoso. Nós, por exemplo, deixamos em câmara fria os nossos produtos por um período, porque às vezes, assim que você terminou aquele batch, aquele volume de produção, não necessariamente a contaminação aparece se ela ocorreu no final do processo. Mas então você deixa armazenado em câmara fria, aí você percebe mudança de cor do produto, uma análise mais tardia que você faz. E também, claro, para aqueles que estão tomando a iniciativa de fazer a multiplicação on-farm, e eu espero que eu faça com qualidade, com equipamento de verdade, que tenha um microbiologista ao lado deles, que também estejam muito atentos para isso, para produzir com qualidade. Tem alguns laboratórios que eles não têm ainda preparação, nós estamos tentando trabalhar mais e mais com esses laboratórios, que quando alguém pede para contar a concentração de micro-organismo, eles contam tudo, não é? Se eu estou multiplicando o Bacillus subtilis, eu preciso ver se eu tenho Bacillus subtilis e contar só o Bacillus subtilis, não ficar contando tudo que aparece como bactéria e depois reportar como Bacillus. Então tem aí um problema de qualidade dos reportes do laboratório também para ser atacado, né? Mas essa é uma pergunta e uma preocupação constante. Nós descartamos alguns batches durante o ano de nossa produção, com todo cuidado, vários microbiologistas lá fazendo esterilização de toda a planta e tal, e mesmo assim temos contaminação e descartamos esses lotes. Agora você imagina aí no dia a dia comum, não é? Esse temos que estar muito atento, principalmente com relação a micro-organismos de algum risco médico. Bom, o que você está dizendo para mim é o seguinte: quem faz o controle é você. O fabricante é que faz o controle do seu produto final. Então vem a outra pergunta. Tem alguém que controle isso também? De governo que controle isso também? Ou é uma responsabilidade só da empresa? Isso. Bom, a responsabilidade primária é da empresa. Eu acho que uma empresa que não cumprir esses requisitos, a fiscalização tem que pegar e tem que punir essa empresa. E punir através de multas pesadas, né? Então tem fiscalização. Tem fiscalização, então. Tem fiscalização. Eu acho que a fiscalização certamente deveria ser numa dimensão maior, não é? Nós, por exemplo, recebemos a fiscalização na nossa planta 2, 3 vezes ao ano, ok? No campo, vez ou outra, a gente vê o nosso produto sendo amostrado e indo para fiscalização, ok? Às vezes até recebemos alguma solicitação de algum detalhe, de alguma informação, não é? Mas, na minha opinião, eu acho que nós deveríamos investir mais nessa fiscalização. E à medida que o bioinsumo crescer, o faturamento de bioinsumo crescer, os impostos ligados ao bioinsumo também serão maiores. Então, seria nada mais justo, para o benefício do nosso produtor rural, para o benefício de quem vai consumir o alimento que produzirmos, que nós tenhamos uma fiscalização mais presente e mais forte. Ela existe, mas ela deveria ainda estar num patamar mais alto, na minha opinião. E é feita pelo Ministério da Agricultura, Zé? Essencialmente pelo Ministério da Agricultura, doutor Roberto Rodrigues. Está bem? Anvisa não. E os estados têm feito bastante a fiscalização a nível estadual, não é? Por exemplo, na nossa planta, bastante a Secretaria de Agricultura do Paraná, porque a nossa planta está no Paraná. Agora estamos fazendo uma em São Paulo aqui, Secretaria de Agricultura de São Paulo e nos outros estados também, né? E agora nos estados... Aonde? Perdão. Aonde fica no Paraná e aonde vai ser em São Paulo?
Em Paraná, nós estamos em Curitiba e acredite, né, nós fizemos uma aquisição, era uma planta familiar, tivemos que expandir, fazer um debottleneck da planta, que o americano chama, levamos a capacidade máxima, agora estamos correndo feito louco, montando a segunda planta, lá em Curitiba vai ser state of the art, vai ter capacidade para 18 milhões de litros de produto Uau! baseado em micro-organismo, e aí já estão preocupados que em 2025, 2026 talvez nós vamos ficar apertado, e a outra planta é de fungos, para produzir fungos benéficos aqui em Jaguariúna. Entenda, nós não queremos de jeito nenhum ter a planta de fungo perto da de bactéria, pelo quesito contaminação. Mas o mundo todo vai sentir a falta, o mercado vai crescer tanto no mundo todo que vai faltar capacidade de multiplicação de micro-organismo, de fermentação, não só no uso agrícola, mas no uso de saúde animal, saúde humana e também com relação à remediação ambiental, que é outro segmento que vai vir forte aí, produção de biogás com micro-organismo e tratamento de esgoto, de excesso de fezes suína, por exemplo, isso vai ganhar uma dimensão muito grande. Zen, você sabe que conversar com você sobre esse assunto é uma coisa estimulante, porque você acredita no Brasil, né? O Brasil está dando uma demonstração ao mundo de que é possível evoluir na linha da economia tradicional e da economia verde. Mesmo a descarbonização tem a ver com todo esse processo. Então eu te agradeço muito por essa conversa, muito gostosa, estimulante. Queria pedir para você, que mensagem você daria ao produtor rural brasileiro, tendo em vista o bioinsumo? Isso. A primeira e grande mensagem que eu faço para todos, né? Se você estiver no agronegócio, se você é engenheiro agrônomo, biólogo ligado ao agronegócio, você não pode ignorar esse avanço dos biológicos. Procure aprender e aprender rápido para você não ficar defasado. Tem aí uma ferramenta extraordinária, ela tem tudo a ver com o famoso ISG, não é? E também com a questão de carbono. As usinas, por exemplo, estão rapidamente entrando, aplicando produtos que substituem a utilização de ureia. Então, é um cálculo rápido de quanto você economiza e quanto você pode transformar essa agricultura e trazer o tema carbono, que agora está muito em moda, mas principalmente o ISG. Nós estamos trabalhando com algumas empresas agora na questão de produção de cerveja para trazer os bioinsumos, para nós termos uma cerveja com uma carga química menor, que faz uma cerveja orgânica, no futuro diferenciada, com preço diferenciado. Então tem muita coisa vindo. Então a grande mensagem é o seguinte, pessoal, vamos olhar os biológicos. Chegou o momento. Agora a agricultura regenerativa, a agricultura biológica é que vai comandar esse show. Zen, foi um prazer conversar com você, meu amigo, mais uma vez. Sempre um prazer falar com você. Muito obrigado por essa conversa. Nós vamos falar mais ao longo deste ano. Vamos falar de novo, sem dar mais informações. Obrigado, Zen. Grande abraço para você, meu amigo. Um grande abraço, doutor Roberto, e muito obrigado por contribuir tanto para a agricultura brasileira. Você é o nosso ídolo. Obrigado. Olha, gente, essa conversa com o Zen foi muito bacana, porque é um horizonte novo que se desenha no mundo e o Brasil lidera essa coisa. Isso dá orgulho para a gente. Dá orgulho porque é ciência, não é uma coisa trivial, arrancada do nada. É ciência, ciência forte, ciência biológica, né? E no país tropical tem que ter uma vantagem mesmo. Então eu fico feliz de ver o Zen com o entusiasmo dele, com essa possibilidade que faz o Brasil crescer no mundo, ser o campeão mundial dos bioinsumos, que é a preliminar do Campeonato Mundial da Segurança Alimentar. É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.